Besta que sobe da terra. Então hoje é a segunda besta. Bem, a primeira besta que estudamos ontem é descrita como sendo um monstro. Veja, 7 cabeças, 10 chifres. Era parecido com um leopardo, os pés como de urso, boca como de leão. E o dragão deu poder para a besta. Um monstro esquisito, né, que sai do mar. Mas a segunda besta, irmãos, não é parecida com o monstro. Vamos ler agora. Capítulo 13, versículo 11. Estamos entrando na parte de hoje, tá? 13, verso 11. Diz assim, ó. Vi ainda o quê? Outra besta emergir da onde? Da terra. Possuía quantos chifres? 2 chifres. Parecendo cordeiro. Então essa segunda besta parecia o quê? Um cordeiro, mas falava como? Dragão. Esse é o problema. Falava como dragão. Então, irmãos, a segunda besta não é descrita como sendo um monstro. Pelo contrário, é parecida com um cordeiro. E cordeiro é animal manso. Então a segunda besta, irmãos, é um poder diferente e antagônico, totalmente contrário desse primeiro que saiu do mar. Né? Então vamos aqui. A primeira besta e a segunda besta. Veja, a primeira besta subiu da onde? Do mar. A segunda subiu da onde? Da terra. Notem, meus amigos, que terra é o contrário de mar. Veja, a primeira besta estava ligada a 10 chifres. Né? A segunda tinha apenas 2 chifres. Veja, essa segunda besta era parecida com um cordeiro. Mas quando fala como um dragão. Então notem que nós já estudamos ontem que besta é um animal híbrido e poderoso. Mas animal significa rei ou reino. E então, irmãos, a besta tem que ver com o reino híbrido e poderoso, como estudamos ontem, né? Portanto, a segunda besta também tem que ver com o reino híbrido e poderoso. Agora, é interessante a descrição bíblica de que esse segundo poder, esse segundo reino de alcance mundial, ele surge no declínio do primeiro poder, da primeira besta. Então começa o declínio do sistema papal e aí começa a surgir a segunda besta. O segundo poder começa a surgir na sequência. Veja, o sistema papal tinha um alcance mundial, dominou o mundo por 1260 anos. Agora surge um segundo poder que também vai tomando proporção e passa a ter um domínio mundial. Se torna uma potência mundial. Então veja aqui. Na profecia, nós vimos que mar é um ajuntamento de águas. Mas águas na profecia significa o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Isso lemos ontem na Bíblia, certo? Então, em profecia, nas partes proféticas da Bíblia, mar ou águas não é o líquido H2O. Vimos na Bíblia isso, né? Mar significa o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Isso está em Apocalipse 17, verso 15. Agora, enquanto a primeira besta, esse primeiro poder, sobe do mar, no meio dos povos, multidões, o segundo sobe da terra. Enquanto o mar significa povos, terra significa lugar despovoado ou pouco povoado. Então, esse segundo poder que surge no declínio do primeiro, surge de lugar despovoado. Enquanto a primeira besta teve que guerrear politicamente para conquistar seu espaço, a segunda besta não precisou disso. A primeira besta, nós vimos quando surgiu no meio da Europa Ocidental, arrancou 3 países para conquistar o seu espaço. Mas a segunda besta não. Não precisou guerrear politicamente. Então notem, meus amigos, que essa primeira besta, que surgiu no meio dos povos das nações, estava ligada a 10 chifres. E chifre significa poder, rei ou reino. Agora, a segunda besta, bom, aqui, esses 10 chifres, irmãos, correspondem aos 10 países que surgiram quando caiu o Império Romano, formando a Europa Ocidental. Então, a primeira besta está ligada à Europa Ocidental. Né? Tinha 10 chifres, são os 10 países da Europa Ocidental. A segunda besta não tem 10 chifres, tem apenas 2. Então, são 2 poderes inofensivos. Por que são 2 poderes inofensivos?
Porque essa segunda besta parece com um cordeiro. E o que é um cordeiro? Um animal manso ou inofensivo. Por isso, esses dois chifres, esses dois poderes são inofensivos. Então, se trata de uma nação pacífica. Nação pacífica. Veja, diferentemente dessa daqui. Então, esses dois poderes inofensivos têm que ver com liberdade. Liberdade civil e liberdade religiosa. Então, notem que enquanto esse daqui, não tinha liberdade nem política nem religiosa, a segunda besta já tem liberdade política e religiosa. O problema dessa segunda besta, uma nação pacífica, liberdade, 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 quando fala como um dragão. O que é o dragão aqui? Um império dominado por Satanás. Esse é o problema da segunda besta. Quando fala como um dragão, como um império dominado pelo diabo. Então, note a diferença. Irmãos, essa aqui parecia com um monstro, essa aqui com um cordeiro. Olha só. Essa aqui, um poder intolerante, sem liberdade civil, sem liberdade religiosa. Já essa daqui, liberdade, liberdade, liberdade. Agora, você começa a observar qual foi, irmãos, esse segundo país, esse segundo poder que surge no declínio da primeira besta e vai ganhando poder e toma um alcance mundial. Veja, a primeira besta, irmãos, então tem que ver com Roma cristã, misturada com Roma pagã, governada pelo sistema papal, como estudamos ontem. Hoje, a sede mundial está onde? No Vaticano. Já a segunda besta, irmãos, tem que ver com os Estados Unidos, da América do Norte, que tem sua constituição baseada no quê? Na liberdade. Liberdade civil e liberdade religiosa. O republicanismo e o protestantismo, que mais tarde, infelizmente, se apostatou. Então, veja aqui, irmãos, a diferença. Aqui, essa primeira besta surgiu no meio da Europa ocidental, no meio dos povos e nações. Já a segunda besta surgiu de lugar despovoado ou pouco povoado, no continente americano recém-descoberto por Cristóvão Colombo. Aqui, irmãos, tem que ver com um país totalmente católico romano na sua origem. Aqui, um país totalmente protestante na sua origem. Então, se trata de duas nações, dois poderes de alcance mundial. E um tem que ver com um país totalmente católico romano na sua origem. O outro com um país totalmente protestante, evangélico, na sua origem, que depois se apostatou. Então vamos aqui agora, irmãos, entender a segunda besta, que era parecido com um cordeiro, né? Mas quando fala como um dragão, né? Então, veja, como surgiu a segunda besta? Vamos entender agora. Notem, na época da primeira besta, em 1517, Deus levantou Martinho Lutero, e com ele, uma série de pessoas fiéis à sua palavra. Lamentavelmente, irmãos, essa fidelidade não se manteve por muito tempo. O que aconteceu? As forças da reforma protestante acabaram se transformando em formalismo frio e sem vigor, infelizmente. Aí, irmãos, começou uma peleja. Os países em que o rei rompia com o sistema papal, a batalha pela verdade cedia lugar ao jogo político entre os católicos e protestantes, reduzindo o protestantismo a uma disputa pelo poder. Então começou agora a ter uma tensão tremenda entre católicos e protestantes. A liderança política não tinha sossego, por causa do sistema papal que dominava politicamente e religiosamente, através dos jesuítas. Então começou uma peleja agora entre católicos e protestantes, reduzindo o protestantismo a uma disputa pelo poder. Aí, irmãos, o que aconteceu? Descontentes com essa situação, alguns cristãos resolveram deixar a Europa rumo a novas terras, onde poderiam viver o cristianismo verdadeiro. Então agora, irmãos, um grupo de pessoas sinceras, querendo um país sem rei e uma igreja sem papa, deram no pé e fugiram da Europa. Eles foram chamados na história de os pais peregrinos, que em 1620 começaram o quê? A colonização americana.
Então, quem foi que fundou os Estados Unidos? Os pais peregrinos. Quem eram eles? Pessoas sinceras, que não aguentavam mais a pressão e opressão papal. E fugiram da Europa. Aí o que aconteceu? Veja aqui. Aqui. Então eles, em 1620, tomaram um navio chamado Mayflower. Fugiram da Europa para uma região desabitada, fugindo da perseguição, e desembarcaram no continente americano recém-descoberto por Cristóvão Colombo. Aí, irmãos, ali se iniciou o novo país, com 2 poderes: liberdade civil e liberdade religiosa. Então, irmãos, foi num lugar despovoado. Percebe? Quando foi em 1776, já declararam a sua independência. Então, surgiu e foi, tomando proporção. Aí, foi declarada sua independência em 1776. Né? E isso aconteceu 22 anos antes de 1798. Ou seja, antes de ser dada a ferida mortal, na primeira besta, 22 anos antes, foi declarado o quê? A independência americana. Ou seja, se não fosse abreviada essa perseguição, nenhuma carne se salvaria. Então foi providência divina. Agora veja, a primeira besta tem que ver com Roma cristã, misturada com paganismo. Hoje a sede mundial está no Vaticano, governada pelo sistema papal. A segunda besta tem que ver com os Estados Unidos. O republicanismo e o protestantismo, que mais tarde, infelizmente, se apostatou. Então veja aqui agora para você fixar na mente o que já estudamos até aqui. Aqui, o sistema papal recebe supremacia para usar poder político e religioso para cumprir suas doutrinas. Aqui, em 538. Aí a perseguição ferrenha vai por 1260 anos até 1798. Mas quando foi aqui em 1620, os pais peregrinos fugiram da Europa, desembarcaram no continente americano recém-descoberto por Cristóvão Colombo, e aqui deram início aos Estados Unidos. Começou a colonização americana. Aí quando foi em 1776, proclamaram a sua independência. Isso foi 22 anos antes, de 1798. Então eu fiz um gráfico aí só para você fixar na mente melhor o que já passamos até aqui. Agora, avançando aqui. Talvez você nunca imaginou que os Estados Unidos estivesse no Apocalipse. Pois é. Os Estados Unidos, irmãos, é mencionado no Apocalipse como sendo a segunda besta, segundo poder de alcance mundial, que começou muito bem. Pessoas protestantes, sinceras, que queriam um país sem rei, uma igreja sem papa. Mas, infelizmente, mais tarde, essa nação poderosa se apostatou e deixou a verdade bíblica e se enveredou por sensacionalismo. E você vai entender hoje grandes coisas, hein? Vamos avançar. Então, quando foi em 1776, proclamaram a sua independência. E quando foi em 1789, adotou-se a Constituição. Irmãos, a Constituição é baseada na liberdade. É a maior democracia do mundo considerada. Aqui está a estátua, símbolo maior dos Estados Unidos. E todo mundo conhece essa estátua. Como é que chama? Estátua da Liberdade. Exatamente porque é a base da Constituição americana. Né? Essa estátua é famosa no mundo todo. A estátua da Liberdade. Agora veja, irmãos. Aqui está a bandeira. A profecia fala sobre o anticristo, que já estudamos aqui. A ponta pequena, que já estudamos aqui. A besta, que estamos estudando. E chama tudo isso aí de o mistério da iniquidade, por onde o diabo opera, para criar estruturas para impedir que o povo de Deus sirva a Deus. Então a profecia fala sobre o mistério da piedade e o mistério da iniquidade. O que é o mistério da piedade? É o plano da salvação em Cristo. O mistério da piedade. E o mistério da iniquidade, por onde o diabo opera.
Então veja, irmãos, Jesus Cristo é mencionado só no Apocalipse 28 vezes como sendo o quê? O Cordeiro de Deus. E a segunda besta aparece com um cordeiro. Interessante, né? Essa segunda besta, irmão, se coloca como salvadora do mundo. Se posiciona como sendo um cordeiro. Estados Unidos. Mas quando fala como um dragão. Como um império dominado pelo diabo. Avançando aqui. Aqui estão, irmãos, os pais peregrinos. Foram esses homens aqui que fundaram os Estados Unidos, ó. Veja, aqui, você vê quando desembarcaram no continente americano, ó, recém-descoberto por Cristóvão Colombo, em oração, tá vendo? Pessoas sinceras. Ó, a Bíblia aqui, ó. Então, eles queriam liberdade civil e liberdade religiosa. Aqui está o navio que eles tomaram, ó, para fugir. O Mayflower, foi esse aqui. Né? Eles queriam isso aqui, ó, um país sem rei e uma igreja sem papa. A Margaret Thatcher disse, é a mais maravilhosa Constituição. E é mesmo, imagina uma Constituição baseada na liberdade. É uma beleza. Né? Agora, olha o que a profecia diz que Estados Unidos iria fazer um dia. Coisas inimagináveis. Veja aí. Capítulo 13, versículo 12. 13, verso 12. Diz assim, ó. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem quem? A primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Irmãos, olha o que está dizendo aqui. Aqui está dizendo que um dia, Estados Unidos, segunda besta, iria dar as mãos ao papado e iria trabalhar para levar o mandado toda a adorar a primeira besta. Olha que loucura, né? Humanamente falando. Como é que Estados Unidos, um país que surgiu fugindo da perseguição do sistema papal, um dia daria as mãos ao sistema papal? E não só isso, mas unidos trabalhariam para curar a ferida mortal da besta. Pois é o que está dizendo aí. Vamos ler de novo, verso 12? Olha só. 13, verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Essa palavrinha presença significa que dariam as mãos. Aí diz assim na segunda parte, ó, faz com que a terra e os seus habitantes adorem quem? A primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, irmãos, o pivô que trabalharia para curar a ferida mortal da besta é os Estados Unidos. A segunda besta. Então a perseguição vai voltar por aí. Agora, avançando aqui, ó. Ao longo do tempo, irmãos, muitas foram as tentativas de união entre Estados Unidos e Vaticano. E nunca dava certo. Nunca dava certo. Por quê? Porque é um país totalmente católico, um país totalmente protestante. De modo que esse aqui surgiu fugindo da perseguição desse aqui. Como é que daria as mãos? Mas a profecia fala que um dia dariam as mãos. Quando foi em outubro de 1951, o Truman pediu para o Senado americano aprovar a nomeação de um embaixador para o Vaticano. Aí levou para o Congresso para ver se aprovaria ou não. O que aconteceu? Houve um tumulto tão grande, irmãos, que ele imediatamente cancelou sua nomeação. Não dava certo. Mas a profecia falou que daria certo. Um dia daria as mãos. Quando foi em março de 1984, não faz muito tempo, né? Muitos aqui já eram nascidos. 1984. Nesse ano aí, eu era solteiro. Eu morava lá em Sorocaba. 1984. O Reagan nomeou William Wilson como embaixador para o Vaticano. Aí levou para o Congresso americano para ver se aprovaria ou não. Aí o que aconteceu? Foi aprovado pelo Senado americano com 81 votos a favor e apenas 13 contra. Pouquíssimas objeções foram apresentadas. E aí se cumpriu a profecia. Esses dois poderes, irmãos, deram as mãos.
Vaticano e Estados Unidos se uniram. E foi um marco histórico. Foi notícia em todos os veículos de comunicação do mundo, chamado a Santa Aliança. Esse foi o nome que deram, a Santa Aliança. Porque se uniram dois poderes, irmãos, religiosos. Um poder totalmente católico com um poder totalmente protestante, evangélico. Veja, foi notícia em todo o mundo. Ó, veja, aqui você vê, ó, aqui está o Bill Clinton, né? E o Karol Wojtyla, que era chamado de Papa João Paulo II. Veja, aqui o gerente de uma besta e aqui o gerente de outra besta. Ó. Então, houve realmente a união. Se cumpriu a profecia. 1984. Não é? Então, notem, meus amigos, que aqui agora para você fixar na mente o que já estudamos até aqui. Ó. Olha aqui. Aqui, o sistema papal recebeu supremacia, poder político e religioso para mandar, desmandar, torturar e matar, usando os tribunais civis. A perseguição foi 1260 anos. Quando foi aqui em 1620, os pais peregrinos começaram a colonização americana. Aí quando foi em 1776, proclamaram a sua independência. Quando foi em 1789, estabeleceram a Constituição. Veja bem o processo. E quando foi aqui em 1984, se cumpriu a profecia. As duas bestas eram as mãos. E de lá para cá, uma trabalha em função da outra. Escuta, se você não via isso, você vai ver agora constantemente, através dos noticiários. Vaticano e Estados Unidos trabalhando juntos. E os Estados Unidos, irmãos, é usado pelo diabo para curar a ferida mortal da besta de duas maneiras. Primeiro, com o seu poder político e bélico, que é o maior do mundo. Segundo, com o protestantismo que se apostatou, para tirar o povo da Bíblia e tornar o povo massa de manobra. Vamos entender isso aqui já já. Então está aí o progresso, né, da coisa. Agora, irmãos, veja. O diabo usaria Estados Unidos de duas maneiras. Primeiro, com seu poder político e bélico. E assim, irmãos, iria abrir caminho para o papado ganhar terreno. Escuta. Então, notem. A nação mais poderosa do mundo hoje chama-se Estados Unidos. É a nação mais poderosa do mundo. Não tem nenhuma poderosa quanto ela. E como é que o diabo usa os Estados Unidos para curar a ferida mortal da besta? Irmãos, o país que não aceita o comando americano e nem o comando do Vaticano, Estados Unidos vai lá com seu poder político e bélico, arranca o líder de lá e coloca outro no lugar. Aí o Papa vai atrás e faz suas alianças políticas e religiosas. E você pode perceber isso aí. Vou dar um exemplo aqui. Não sei quando se lembra aqui da guerra do Golfo Pérsico, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque. Então, como é que foi o processo? O George Bush, pai, que estava no poder dos Estados Unidos, ele queria arrancar o Saddam Hussein de lá, que era o líder do Iraque. O Saddam Hussein era um ditador tremendo, mão dura, forte. E aí então o George Bush pai falou, vou arrancar ele de lá. E não conseguiu. Saddam Hussein endureceu. Ele não conseguiu. Aí o que ele fez? Mobilizou as nações ricas da terra e impôs sanções econômicas ao Iraque. E você sabe, quando um país recebe sanções econômicas, começa a se enfraquecer, né? Porque um país não vive sozinho, depende do outro. E aí começou a enfraquecer o Iraque. Aí venceu o prazo do George Bush pai no poder. Aí então ele saiu do poder. Quem entrou no lugar dele? O George Bush filho. Aí o Iraque já enfraquecido, o filho falou assim, agora eu arranco ele de lá. Meu pai não conseguiu, mas eu arranco. Aí então o George Bush filho alegou que Iraque tinha armas químicas de destruição em massa. Ele falou, vamos atacar por causa disso. Aí armou o cerco para atacar. Aí Saddam Hussein mandou um recado, falou, não temos nenhuma arma química. Nenhuma. Aí entrou a Rússia e a China. E falou assim, se ele está falando que não tem, por que vai atacar? Vai investigar primeiro. Aí pegaram os inspetores da ONU e mandaram para o Iraque. Irmãos, vasculharam o Iraque todinho e voltaram com um relatório. Não tem uma arma química. Agora, os Estados Unidos não podia mais atacar.
não tinha motivo. Aí o que fez? Ignorou completamente, irmãos, o relatório da ONU e atacou, mandou bomba, arrebentou com o Iraque, matou milhares de militares, milhares de civis, matou Saddam Hussein, matou a equipe dele e colocou outro no lugar. Simplesmente assim, e ninguém põe a boca. Por isso que você fala, quando fala como um dragão, como um império dominado por Satanás, e ninguém põe a boca. Aí, irmãos, quando os soldados americanos entraram por terra no Iraque, morreram muitos soldados. Por cima eles ganharam tudo lá. Mas quando entrou por baixo, por terra, morreram muitos soldados americanos. Porque ninguém ganha daquele povo por terra. Eles se explodem. Quem vai ganhar deles, se eles se explodem? Aí, venceu o prazo de George Bush filho no poder. Quem entrou no lugar dele? Barack Obama. Aí, quando entrou Barack Obama falou assim, não vamos mais guerrear diretamente, não. Nós vamos agora arrancar o líder que não aceita o nosso comando dentro do Vaticano de outra forma. Mudou a estratégia. Ele disse assim, olha, nós vamos agora contratar grupos mercenários, vamos dar armas, treinamentos, e também para os rebeldes do país. Dar armas e treinamentos. E eles vão tirar o líder para nós lá. Olha a estratégia. Ele falou assim, vamos monitorar o espaço aéreo para que o líder do país não ataque por cima, e eles tiram para nós o líder de lá. E assim fez, irmãos. E arrancou o líder do Iêmen, da Líbia, do Egito, arrancou do Afeganistão, e estava tentando arrancar constantemente o Bashar al-Assad da Síria. E não conseguia, porque a Rússia e a China davam poder para o Bashar al-Assad. Mas aí vocês viram agora o que aconteceu. Recentemente arrancaram o Bashar al-Assad da Síria. Como? Que até não tem muita explicação, né? Como é que o Hamas conseguiu fazer o que fez lá em Israel? Porque Israel tem a melhor inteligência do mundo. Mas aconteceu, como ninguém sabe, foi lá, atacou lá o Israel, né? Causou um estrago em Israel. Israel foi e agora arrebentou com o Hamas, né? Mas não só o Hamas. Aí arrebentou também com quem? Com o Hezbollah. E também com quem? Com os Houthis da Líbia. E aí fragilizou todo o esquema e aí arrancou o Bashar al-Assad da Síria. Então, irmãos, tem todo um trabalho estratégico, geopolítico por trás. Você pensa que é uma coisa... Ó, por que a Rússia está em guerra com a Ucrânia? Você acha que a Ucrânia iria peitar a Rússia? Jamais, irmãos. Jamais um paizinho daquele atacar uma potência nuclear. Por que atacou? Porque tinha respaldo americano, respaldo dos Estados Unidos. Então, você vê que os tentáculos estão em todo canto. Né? E você vê agora como está sendo trabalhada a coisa, né? Quem tem assistido os noticiários tem visto como é que o atual governo dos Estados Unidos tem agido, né? Com o mundo todo. Né? Mas o maior rival é a China. Esse é o maior rival. Então, começa a trabalhar aqui, ó, e você pensa que é aqui o negócio. Não é, mas é para atacar lá. E assim começa. Mas eu falei um pouquinho sobre a geopolítica para você entender o que a Bíblia diz, quando fala como um dragão. Né, como um império dominado por Satanás. Agora, é claro, irmãos, que isso também facilita para nós, porque esses países fechados, muçulmanos, budistas, hinduístas, fechados, que não pode pregar o evangelho, senão você morre. E se alguém se converter, morre também. Então, com essa caça ao terror, também fragiliza o quê? Esse mundo muçulmano para que nós possamos entrar e pregar a verdade. Não se esqueça disso também. Tá certo? Bem, então, notem. O objetivo do diabo é formar a imagem da besta. Então, ele vai lá, arranca o líder, o Vaticano vai, faz suas alianças. Você sabe que o Papa Francisco, que morreu agora, recentemente, escuta, ele foi o primeiro e único Papa, irmãos, que foi lá no mundo muçulmano, se reuniu com a liderança muçulmana, rezou com eles lá, coisa inédita, que nunca aconteceu, hein? Um líder católico mundial se unir com os líderes muçulmanos. Aí depois os líderes muçulmanos foram lá no Vaticano e se reuniram a portas fechadas lá e rezaram juntos lá no Vaticano. Coisa inédita. E isso é processo de cura da ferida mortal. Né? Agora, o outro ponto, irmãos, que o diabo usa nos Estados Unidos é através do protestantismo
apostatado. Essa nação protestante, escuta, essa nação protestante evangélica se apostatou, deixou os trilhos da verdade, e agora se enveredou por sensacionalismo. E é de lá que surgem todas as heresias do mundo. E você vai entender isso aqui agora. Vamos para Apocalipse 13, verso 13. 13, 13. Olha aí. Diz assim, ó. 13, 13. Diz aqui, ó. Também opera o quê? Grandes sinais, de maneira que até fogo do céu pode descer à terra diante dos homens. Para que esse negócio? Verso 14. Seduz ou engana os que habitam sobre a terra. Por causa do quê? Por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam o quê? Uma imagem à besta, àquela que feriu da espada sobreviveu. Ah, então, irmãos, o objetivo é formar a imagem da besta. E para isso tem que tirar o povo da Bíblia. E para tirar o povo da Bíblia, agora essa nação protestante começa com sensacionalismo. Fazer grandes sinais, até descer fogo do céu à terra, diante dos homens, mas para enganar. Irmãos, em 1994 e 95, eu morei e trabalhei em Santa Isabel. Fomos lá para fundar a Igreja Adventista Sétimo Dia, que não tinha. Hoje tem lá a Igreja Adventista lá. E inclusive é sede de distrito hoje. Bem, lá em Santa Isabel, quando cheguei lá, encontrei uma moça evangélica da Igreja de Jesus Nazareno. Chama Sirlene. Aí eu comecei a conversar com ela, ela falou assim, Antônio, a minha igreja ora no monte. Eu falei, como é que é isso aí, Sirlene? Ela falou assim, olha, o pastor pega todos os fiéis, nós vamos à noite para o meio do mato, na montanha, e lá a gente ora que pega fogo dos matos assim. Eu falei, é, Sirlene? Se é. Ela falou assim, eu pego a brasa na mão e não me queima. Aí eu perguntei, Sirlene, quem é que manda fogo lá? Ela falou assim, é Deus. Eu falei, como é que você sabe que é Deus? Não pode ser o diabo? Ela disse, não, claro que não. Eu perguntei, mas como é que você sabe que é Deus? Ela falou assim, porque nós estamos orando e clamando. Aí eu perguntei, Sirlene, me responde uma pergunta. Por que e para que Deus mandaria fogo lá? Qual é a razão disso? Ela falou assim, para mostrar o seu poder. Eu falei, Sirlene, biblicamente Deus não trabalha assim. Lá no Monte Carmelo, quando estava tendo uma disputa entre o profeta de Deus, Elias, e os profetas de Baal, Deus se manifestou com fogo para consumir o sacrifício e envergonhar os profetas de Baal. E mostrar que Deus é Deus. Então lá tinha um motivo, lá tinha realmente um porquê. Mas agora você vai para o meio do mato para orar, pegar fogo dos matos? Que sentido tem isso aí, Sirlene? E aí eu chamei ela para ler Apocalipse 13, 13. Para ver quem é que ia fazer isso na história. A segunda besta. Vamos ler de novo. Capítulo 13, versículo 13. Olha aí. Também opera o quê? Grandes sinais, de maneira que até fogo do céu pode descer à terra diante dos homens. Falei, está vendo, Sirene, quem quer fazer isso? A segunda besta. O protestantismo apostatado da segunda besta. Para que isso? Verso 14. Olha aí. Seduz ou engana os que habitam sobre a terra. Por causa do quê? Dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam o quê? Uma imagem à besta. Àquela que feriu da espada sobreviveu. Falei, está vendo, Sirlene, quem quer fazer isso? A segunda besta. Mas para quê? Para enganar. Irmãos, o diabo não dá ponto sem nó. O que ele quer é formar a imagem da besta. Agora, o que é a imagem da besta? A imagem da besta, irmãos, é a união da igreja com o Estado. Religião com política. Política com religião. Toda vez que isso aconteceu na história do mundo, deu perseguição, tortura e morte. O sistema papal só fez o que fez por 1260 anos porque tinha nas mãos o quê? Poder político e religioso. Aí, quem não obedecia às suas doutrinas, era perseguido, torturado e morto usando os tribunais civis. Isso vai voltar a acontecer. Que é a cura da ferida mortal da besta. Vai voltar a acontecer. Então o diabo está trabalhando em cima disso.
Mas para isso tem que tirar o povo da Bíblia. Por quê? Porque, irmãos, para formar a imagem da besta tem que ter o ecumenismo. Escutem, e o que é o ecumenismo? A união das igrejas em pontos doutrinários. Só que, infelizmente, não em torno da verdade. Se fosse, seria uma grande bênção. Mas, infelizmente, não é. Então, vamos agora por partes. Você já sabe o que é a imagem da besta, que o diabo quer formar. Né? Agora, presta atenção numa coisa. Irmãos, todas as grandes heresias do mundo religioso evangélico hoje vêm dos Estados Unidos, da segunda besta. Por exemplo, esse negócio de pastor levar o povo para o meio do mato, para orar e pegar fogo no mato. Você pensa que começou no Brasil? Não, começou lá nos Estados Unidos. De lá se alastrou para o mundo. Onde é que começou o movimento do pastor orar e assoprar assim, ó, e derrubar os fiéis? Não foi aqui no Brasil, não. Foi lá nos Estados Unidos. Onde é que começou o movimento do pastor arrancar o paletó e passar em cima do povo assim, ó, pei, 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 derrubando o povo? Não foi no Brasil, não. Foi lá nos Estados Unidos. Irmãos, onde foi que começou o movimento do reteté? Você sabe o que é o reteté no mundo evangélico? O reteté, irmãos, é aquele culto que eles falam que pegou fogo. Onde todo mundo começa a orar junto ao mesmo tempo. E aumenta a voz. Daqui a pouco um começa a pular, pular, pular. O outro começa a rodopiar, rodopiar. Outro bate na parede, outro rola no chão. Outro começa a falar línguas estranhas. Que quem fala não sabe o que está falando, quem ouve não sabe o que ele está dizendo. E o pastor agora começa então a orar e assoprar e derrubar pessoas. Ou fazer assim com a mão e pessoas caindo. Então esse é o culto chamado reteté. E esse tema de culto, irmãos, não começou no Brasil, não. Começou onde? Na segunda besta, lá nos Estados Unidos, na nação evangélica apostatada. De lá se alastrou para o mundo. Agora, Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele falou sobre esse surgimento de apostasia da segunda besta. Vamos ler? Mateus 24, verso 24. Dá uma olhada. Aqui ele estava fazendo um sermão profético dos últimos acontecimentos da terra. Mateus 24, verso 24. E olha o que ele fala que iria acontecer. Mateus 24, verso 24. Achou? Mateus 24, verso 24. Olha o que Jesus Cristo falou. Porque surgirão o quê? Falsos cristos e falsos profetas, operando o quê, irmãos? Grandes o quê? Sinais. E que mais? E prodígios, para quê? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então Jesus Cristo falou assim, olha, fique esperto, ei, presta atenção, vai surgir, viu? Surgirão falsos. E ele fala falsos cristos e falsos profetas. Irmãos, quando ele fala falso, é porque engana. Porque o falso não é declarado. O falso se parece com o verdadeiro. Tem o poder de enganar. E Cristo fala assim, olha, toma cuidado com os falsos profetas, falsos pregadores, falsos cristos e falsos profetas. A palavra Cristo significa ungido. Falsos ungidos. Pessoas que se dizem ungidas do Senhor, mas são falsas. E falsos pregadores, falsos pastores, falsos profetas. Esses falsos iriam fazer grandes sinais, não pequenos. E prodígios, mas para quê? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Irmãos, isso é parte da segunda besta. Agora, você pode perceber que hoje, a maioria dos fiéis do mundo religioso não estão seguindo o Jesus da Bíblia. O Jesus que estão pregando por aí, irmãos, nem sempre é o Jesus da Bíblia. E isso é forte. Eu pergunto aos senhores, o Jesus da Bíblia, quando ia pregar na sinagoga, ele gritava? Ele pulava? Ele rodopiava? Ele falava línguas estranhas? Ele vendia toalha ungida para ganhar dinheiro? Vendia a chave da vitória? Mas o que é que estão fazendo por aí, em nome de Jesus Cristo? Tudo isso. Então, presta atenção que o Jesus que estão pregando por aí, irmãos, infelizmente, não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia falou assim, olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar paz para a sua vida. Então, meus amigos, temos que estudar a Bíblia para conhecer o Jesus da Bíblia. Aí sua vida é transformada. Agora, o Jesus que estão pregando por aí é outro Jesus, que não é da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia não pulava, não rodopiava, não falava línguas estranhas, não vendia toalha ungida.
Está entendendo? É outro Jesus que estão pregando por aí. Meus irmãos, como que os pastores fazem? Porque hoje os fiéis estão na mão do pastor, né? O pastor fala, vai para lá, ele vai, vem para cá, ele vem. Da sua casa, ele dá a casa para a igreja. Agora dá o carro, ele dá o carro. Agora traz o fogão, ele dá o fogão. Agora traz a geladeira, ele dá a geladeira. Aí você fala, como é que pode isso? É impressionante. E tem muitas famílias aí, irmãos, destruídas. Porque o marido trabalhou, comprou uma geladeira. Aí a mulher foi para a igreja, chegou lá, apelo em nome de Jesus Cristo, tem que dar seu tudo, a mulher dá a geladeira para a igreja. Aí o marido chega em casa depois, cadê a geladeira? Eu dei para a igreja. Pronto, começou a confusão. E eu conheço casos, viu? Lá em Budas Artes, um camarada deu o carro, está a pé até hoje. Porque o pastor fez apelo, em nome de Jesus Cristo, ele pegou e deu o carro. Porque o pastor disse que ele ia ter tudo em dobro. Então, meus amigos, essa apostasia não surgiu no Brasil. Surgiu aonde? Nos Estados Unidos. Agora, como é que o pastor faz para poder tornar os fiéis seguidores dele, reverentes a ele? Para ficar nas mãos dele? Ele invoca demônios para atuar no culto. Escuta, isso é forte. Eu estou falando de pastores que invocam os demônios para atuar no culto. E quando uma pessoa fica possessa de demônios na igreja, ele não manda tirar da igreja para atender a parte. Não, faz parte do culto. Ele pega o endemoniado e traz aonde? Na plataforma da igreja. E começa a entrevistar o demônio. E o demônio começa a pregar para uma multidão. Irmãos, Deus nunca permitiu que o ser humano dialogasse com o diabo. Escuta bem. A primeira pessoa que dialogou com o diabo na face da terra, quem foi? A Eva. Aonde? No jardim do Éden. E olha a desgraça do mundo inteiro, irmãos, por causa de uma conversinha só que a Eva teve com o diabo. Agora você vê pastores pegando um endemoniado, trazendo na plataforma da igreja e entrevistando o demônio. E o demônio pregando para uma multidão. Mas é uma estratégia, irmãos, para ganhar o coração do povo. Então, quando a pessoa fica endemoniada, ele traz aqui na plataforma e pergunta assim, demônio, como é seu nome? Tranca-rua. Aí ele diz assim, demônio, o que é que você fez na vida dele? Eu deixei ele desempregado. Aí todo mundo está ouvindo, está desempregado, e pensa o quê? O diabo está na minha vida. Aí ele pergunta assim, o que mais você fez na vida dele? Eu coloquei dor de cabeça nele. Aí todo mundo que está ouvindo tem dor de cabeça, pensa o quê? Estou com encosto, né? O diabo está na minha vida. O que mais você fez na vida dele? Matei o pai dele. E aí então o pastor fala assim, demônio, em nome de Jesus, se ajoelha aqui em meus pés. Vai! Aí a pessoa endemoniada se ajoelha. E o povo fica admirando o pastor, que dá ordem para o demônio obedece. Aí ele falou assim, agora de joelhos, demônio, vai até a parede, vai! Aí a pessoa vai se arrastando. Agora de joelhos, vem meus pés aqui de novo, vem! Em nome de Jesus, vem! Aí a pessoa endemoniada vem se arrastando. E o povo fala assim, puxa vida, esse pastor é tremendo, hein? Dá ordem para o demônio obedece. Aí ele fala assim, irmãos, vamos expulsar esse demônio aqui agora. Aí ele capricha, demônio, diabo, Satanás, em nome de Jesus, sai! E dá um grito assim. Aí o demônio sai, a pessoa se levanta, e ele pergunta assim, amigo, por acaso você está empregado ou desempregado? Estou desempregado. Seu pai é vivo ou morto? Meu pai faleceu. E por acaso você tem dor de cabeça? Tenho dor de cabeça intensa. Aí o povo fala assim, puxa vida, esse pastor é tremendo, hein? Arrancou as informações do diabo. Aí ele fala assim, irmãos, essa obra não pode parar. Irmãos, essa obra não pode parar. E você tem que fazer parte dessa obra. Essa obra tem que crescer. E você tem que ajudar essa obra. Quem tem fé de R$1.000 para ajudar essa obra, levante-se e traga aqui no altar do Senhor. E aí vem alguns gatos pingados. E um outro contratado para puxar a fila. Aí ele falou assim, agora quem tem fé de 500? Levante e traga aqui no altar do Senhor. Aí vem mais um bocado. Agora, quem tem fé de 300? E vai até as moedinhas. Então, irmãos, é toda uma estratégia. Aí você fala assim, que negócio é esse, né? Que todo dia tem demônio na igreja. Expulsa, e o demônio nunca sai da igreja. Que negócio é esse? Meus amigos, é uma estratégia.
O povo está fora da Bíblia. O povo vai para a igreja para ver essas coisas, sinais, maravilhas, o reteté. O povo não está indo para a igreja para estudar a Bíblia, porque a igreja não proporciona isso. Pelo contrário, é para ver sinais, show. E tudo isso faz parte, irmãos, da segunda besta, do protestantismo apostatado. Veja, hoje, irmãos, tem muitos pastores fazendo macumba em nome de Jesus. Escuta o que eu estou falando. Pastores evangélicos fazendo macumba em nome de Jesus. Por quê? Porque o povo está na mão dele. E o povo fica admirando ele. E o povo quer até o suor dele. Acha que o suor dele é abençoado, que vai curar, é ungido. Quer até o suor do pastor. Quer até o cuspe do pastor. O cuspe. Meus amigos, eu vou mostrar aqui para você a macumba. Olha aqui. Está vendo isso aqui? Ó, isso aqui é uma toalha ungida de uma dessas igrejas aí. Como é que surgiu isso aqui? O pastor pregava com a toalha nas costas para enxugar o suor. Aí um dia, irmãos, ele pegou a toalha e jogou. Aí uma irmã da igreja pegou a toalha, levou para casa. Depois veio contar testemunho na igreja que foi curada por causa do suor do pastor que estava na toalha. Veja só. Aí o pastor teve uma ideia. A toalha. O que ele fez? Comprou milhares de toalhas, colocou o logo da igreja aqui no meio da toalha. Vou mostrar só um pedacinho para você. Ó. Olha aqui. Está vendo? Colocou aqui o logo da igreja. Vou mostrar só um pedacinho. Aí então, ele começou a falar assim, olha, que essa aqui era a toalha ungida. E que se alguém adquirisse essa toalha aqui, resolveria todos os seus problemas. Aí ele dizia assim, seu marido não te compreende? Você está sofrendo com seu marido? Já fez de tudo e não sabe mais o que fazer com ele? Você quer ter um marido novo, diferenciado? Leva a toalha. E quando ele estiver dormindo, você estende a toalha em cima dele que vai resolver o problema. Aí as mulheres estavam sofrendo com o marido e queria a toalha. Aí ele disse assim, seu filho está nas drogas? Você já fez de tudo, não sabe mais o que fazer com ele? Você quer libertar seu filho das drogas? Leva a toalha. Quando ele estiver dormindo, você estende a toalha em cima dele que vai resolver o problema. Vai libertar das drogas. E daí as famílias estavam sofrendo com o filho nas drogas, queria a toalha. Aí ele falava assim, tem alguém doente na sua casa? Ou no hospital? Leva a toalha. E coloca em cima dele que vai curar. E o povo queria a toalha. Aí ele começou a vender cada um por R$350. Ó, essa aqui, que está comigo há mais de 15 anos já. Custou R$350. Não foi eu que comprei, não. Foi uma pessoa que era de lá, enganado lá, comprou esse negócio, depois se converteu, se tornou adventista, se bateu na igreja adventista, e me deu a toalha. Então, irmãos, isso aqui é macumba. Sim ou não? Por que é macumba? Eu pergunto, ó, se eu falar para você que essa toalha aqui está ungida, que vai resolver seus problemas, e você levar para casa, a sua fé vai estar onde? Na toalha. Olha o problema. Olha o problema. O que eu estou fazendo com você? Lembrando você confiar num objeto, numa toalha. Agora eu pergunto, que diferença tem entre isso aqui e um despacho da esquina? Me diz. Nenhum. Um crê no despacho, outro crê na toalha. A macumba é a mesma. Só que aqui usou o nome de Jesus Cristo. Então, meus amigos, olha a situação do protestantismo apostatado. Agora a pergunta que surge é, essas curas são verdadeiras? Irmãos, Deus, o Eterno, cura de verdade. E só Deus pode restaurar um organismo. O diabo não consegue curar de verdade. O diabo engana. E essas curas, irmãos, que acontecem por aí... Vou fazer a pergunta aqui para todo mundo aqui. Ó. Você conhece alguém que era cego e foi a alguma igreja dessa daí e voltou enxergando? Que você conheça? Está vendo? Você não conhece um. Mas liga a televisão e vê lá. Você conhece alguém que era paralítico de nascença? E foi alguma igreja dessa daí e voltou correndo jogando bola? Você não conhece um. Mas liga a televisão e está lá, os testemunhos. Meus amigos, essas curas que você vê aí, são duas coisas, em resumo. Primeiro, charlatanismo. O que é isso? Pessoas contratadas para fingir-se doentes e levantar na hora da oração. E eu falo isso com um entendimento
de causa. Eu batizei 3 pastores dessas igrejas aí, que são adventistas hoje, que eu batizei. Eram pastores dessas igrejas aí. E eles me contaram tudo, como é que funciona. Você não tem ideia, se contar aqui a coisa vai longe. Então, charlatanismo. E lá em São Paulo, na verdade, meu distrito era Itapecerica da Serra ali, o pastor Wilson conhece muito bem por lá, distrito Santa Júlia. Então, no Horizonte Azul, pastor, lá eu batizei uma senhora que era contratada de uma dessas igrejas aí, para dar testemunho falso. E ela me contou, o pastor levava ela de lugar em lugar, para dar testemunho falso. E essa mulher se batizou na igreja adventista. Hoje ela é adventista. Então, irmãos, o charlatanismo é uma realidade, pessoas contratadas. Segundo, o diabo deita e rola na igreja errada. E a pessoa aparentemente foi curada, todo mundo viu, mas depois sai dali e morre do mesmo problema. Não foi cura verdadeira, foi um engano. Lá em Vargem Grande, eu realizei uma classe bíblica na casa do irmão Armândio. O Armândio convidava o pessoal e eu dava estudo na casa dele. E o Armândio me contou uma história tenebrosa. Ele disse, meu pai, bruxo, dono de um centro de umbanda, era contratado desse missionário, da Baixada do Glicério, para ficar dentro da igreja invocando os demônios para atuar no culto enquanto ele prega. Eu falei, que história é essa, Armândio? Ele falou, pois é meu pai. Eu falei, Armândio, escreve essa história e assina e me dá. Porque quando eu contar isso, vão pensar que estou inventando. O Armândio escreveu, assinou e me deu. E a carta está aqui, ó. Eu vou ler um pedacinho só para você ver. Veja, irmãos. Aqui, ponto chega o protestantismo apostatado, ó. Diz assim, ó. Ele conta assim, ó. Nos anos 80, eu e meu pai éramos umbandistas da Casa de Caridade Templo São Cipriano. Ele conta, meu pai era fundador do terreiro, eu trabalhava batendo tabaque e cantando para os espíritos incorporar no meu pai. Eu achava estranho a atitude de meu pai, que frequentava a igreja tal, está aqui o nome da igreja. Um certo dia eu perguntei para ele o que ele ia fazer na igreja. Ele me pediu segredo e me contou que trabalhava para o missionário tal, está aqui o nome do missionário também. Ele ficava no meio do povo, invocando os espíritos para incorporar nas pessoas. Várias pessoas caíam. Depois o missionário expulsava os espíritos em nome de Jesus. E a carta vai embora aqui, ó. Então veja, irmãos, a que ponto chega o protestantismo apostatado. Mas tudo isso não começou no Brasil, não. Começou onde? Lá na segunda besta, lá nos Estados Unidos. Veja. Meus amigos, agora, tudo isso é para formar a imagem da besta. Tirar o povo da Bíblia. Aí está o ponto. Tirar o povo da Bíblia. Agora o povo se torna massa de manobra. Aí faz a vontade do diabo, através dos líderes. Presta atenção nisso. Aí vai formar a imagem da besta. O que é a imagem da besta mesmo? A união da igreja com o Estado. Olha, religião com política. Política com religião. Quando isso aqui for formado, volta a perseguição. Mas para acontecer isso tem que ter o ecumenismo, que é o quê? A união das igrejas em pontos doutrinários, só que infelizmente não em torno da verdade. E o ecumenismo, irmão, já existe. Quem lidera isso no mundo é o Vaticano. O Vaticano trabalha fortemente, constantemente, para colocar todas as religiões debaixo do seu guarda-chuva. E você sabe que as grandes igrejas da Terra já declararam união ao Vaticano. E esse Papa que morreu trabalhou mais do que os outros. Grandes movimentos ao redor do mundo. Escutem. Agora, quando formar o ecumenismo e dar as mãos ao Estado, aí volta a perseguição. Porque agora vai colocar lei religiosa, doutrina religiosa por lei. Só que não bíblica. E quem não aceitar, vai ser perseguido, torturado e morto. Então, irmãos, vamos agora verificar na Bíblia como é que está o ecumenismo. Abre agora em Apocalipse 16, verso 13. 16, 13. Apocalipse 16, 13. Olha o que Deus mostrou para João. E ele escreveu no Apocalipse, verso 13. Ele diz assim, ó. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, o quê? 3 espíritos imundos, semelhantes a quê? A rãs, porque eles são espíritos de quê? De demônios, operadores de quê? De sinais, e se dirigem aos reis, aos políticos do mundo
todo. Para quê? A fim de ajuntá-los para a peleja, para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, ou seja, o Armagedon. Então, irmãos, vamos aqui para a tela. Ó. João fala, eu vi, Deus me mostrou, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Você já viu a rã? A rã é um anfíbio de sangue frio. Você já viu a rã se alimentar? Você não vê. A rã, irmãos, fica bem quietinha assim, ó. Aí o bichinho vai lá, zzz, ela manda a língua e pega. É impressionante a rapidez. E João fala assim, eu vi, Deus me mostrou, 3 espíritos imundos, parecidos com rãs. Aí ele fala assim, um saiu da boca do dragão, outro da boca da besta, e outro da boca do falso profeta. Ele fala, são espíritos de demônios. E operam o quê, irmãos? Operam o quê? Olha aí. Operam sinais. E vão ao encontro de quem? Dos políticos de todo o mundo. Presta atenção na revelação que Deus deu para João. Agora veja, dragão, besta e falso profeta engloba todas as religiões e filosofias do mundo. O dragão na profecia representa quem? O diabo. E a religião declarada do diabo qual que é, segundo a Bíblia? O espiritismo. Irmãos, a primeira cena espírita foi feita no Jardim do Éden. Quando o diabo se encarnou na serpente e começou a falar. Ali foi uma cena mediúnica. E enganou a Eva. Agora, qual é a doutrina principal do espiritismo, segundo a Bíblia? A imortalidade da alma. Que a pessoa não morre. Apenas passa dessa vida para uma outra vida. Apenas se desencarna. E isso não é bíblico, né? Irmãos, na Bíblia morrer significa morrer, viu? E não viver. Mas o espiritismo prega que a pessoa morre, mas não morre. Que ele morreu aqui e está vivendo em outro canto. Isso não é bíblico. Entende? Agora veja, a besta tem que ver com o sistema papal, cuja religião é o catolicismo romano. E a doutrina principal do catolicismo romano, colocado no cristianismo, que não tem na Bíblia, é o domingo como dia de guarda. Não tem Bíblia nenhuma. Só no catecismo. Mas o sistema papal colocou no cristianismo. E está até hoje, tá ou não está? Pois é. Eu já disse aqui que se você achar na Bíblia um texto que manda guardar o domingo, vai ganhar um carro zero e uma casa nova. Pode procurar. Agora veja, o falso profeta tem que ver com o protestantismo? Apostatado, cuja religião é o mundo evangélico que se apostatou, deixou os trilhos da verdade. E a doutrina principal do protestantismo apostatado, do mundo evangélico apostatado, tem que ver com o reteté, com o sistema de culto, mais para um centro espírita do que para Deus. Aqui destaco a língua estranha, que a pessoa que fala não sabe o que está falando, e quem ouve não sabe o que ele está dizendo. Isso não é bíblico. Na Bíblia, irmãos, dom de línguas, quem falava sabia o que estava falando, e quem ouvia sabia o que ele estava dizendo. É outra coisa. Veja, não vai dar tempo aqui, mas o tema de depois de amanhã, na sexta-feira, seria o dom de línguas. Mas não vai dar tempo de fazer, porque na sexta-feira eu vou fazer já um encerramento praticamente com um grande batismo, né? E vamos ter também no sábado, batismo de manhã. Então veja aqui, ó. Agora notem aqui o ecumenismo, ó. A imortalidade da alma, que a pessoa morre, mas não morre. Que ele morre aqui e está vivo em outro canto. Que é a doutrina principal do espiritismo. Eu pergunto, essa doutrina aqui é aceita e pregada pelo catolicismo ou não? Irmãos, o padre prega a vida após a morte ou não? Pergunta para o padre. Vai lá e fala, padre, vem cá. Quando um fiel morre, o que acontece? Ele vai dizer, filho, vai para o céu. Morreu aqui, está vivo lá. Lá no céu. Mas, padre, se for ruim, filho, morre, vai para o inferno de fogo. Onde está lá o diabo com os demônios, um garfo na mão e fogo, e vai ficar sofrendo na unha do diabo lá. Morreu aqui, está vivo lá. Mas, padre, se não tiver muitos pecados, filho, não vai nem para o céu, diretamente, nem para o inferno. Vai para um outro lugar chamado purgatório, que também tem fogo, diz ele. Ele lá vai queimar, sofrer, queimar e sofrer, sofrer e queimar, e de lá vai para o céu. Então, essa é a pregação católica a respeito da morte.
que a pessoa morre aqui, mas está viva em outro canto. Então você percebe que o sistema papal concorda diretamente com o espiritismo nessa doutrina. Ó. Prega a vida após a morte. Agora, o mundo evangélico apostatado, irmãos, crê e prega sobre vida após a morte ou não? Hein? Os pastores evangélicos por aí pregam vida após a morte ou não? Bate lá, bate em qualquer igreja evangélica, qualquer uma. Chama o pastor, pastor, vem cá. Quando um cristão morre, o que acontece? Ele vai dizer, filho, vai para a glória. Essa glória que ele fala é o céu. Ou para o seio de Abraão. Morreu aqui, está vivo lá. Aí você pergunta assim, mas pastor, e se for uma pessoa ímpia? Ele vai dizer assim, filho, morre aqui e vai para o inferno de fogo. Vai sofrer o nome do diabo lá. Então você percebe que todos os pastores, escuta, todos os pastores evangélicos por aí, bate lá e pergunta para ele. Você vai ver que ele prega vida após a morte. Mas a Bíblia não prega vida após a morte. A Bíblia fala sobre ressurreição, não fala? Ou não? Ressurreição de salvos e de perdidos. Então, o salvo que morreu não foi para o céu ainda. E o perdido que morreu não foi para o tal do inferno de fogo. Está no pó da terra. Mas vai chegar a hora que vai ter a ressurreição desse Cristo. Aí sim, na ressurreição, cada um recebe a sua recompensa. O céu ou condenação. Mas, por enquanto, estão no pó da terra. Então, notem, meus amigos, que nessa doutrina aqui, ó, imortalidade da alma, estão unidos espiritismo, catolicismo e o mundo evangélico apostatado. Eles podem divergir entre si, mas quando chega nessa doutrina aqui, todos se unem contra nós. Todos. Porque nós não cremos nessa doutrina aqui, ó. E aqui está um ponto pelo qual seremos perseguidos, viu? Como adventistas. Porque nós não cremos nisso. Agora, veja. O domingo como dia de guarda, que é o trunfo do catolicismo romano, que não tem na Bíblia. Eu pergunto, o domingo como dia de guarda é aceito pelo espiritismo ou não? Irmãos, nenhum pai de santo questiona nada. Se é para guardar o domingo, ó, tudo certo. Agora eu pergunto, o mundo evangélico apostatado, irmãos, crê e aceita o domingo como dia de guarda? Hein? Irmãos, todos os pastores evangélicos falam que o domingo é o dia do Senhor. E fala mal de quem guarda o sábado. Mas segundo a Bíblia, qual é o dia do Senhor? É o sábado, não o domingo. Então note, meus amigos, que nessa doutrina aqui estão unidos o espiritismo, o catolicismo e o mundo evangélico apostatado. Eles podem divergir entre si, mas quando chega nessa doutrina aqui, todos se unem contra nós, ó. Porque nós não cremos nisso. E todos creem nisso. Católicos, protestantes e espíritas. Todos creem que o domingo é o dia de guarda. Agora eu pergunto, a língua estranha, que é o trunfo do mundo evangélico apostatado, é aceito pelo espiritismo ou não? Irmãos, na Umbanda e do Candomblé, se fala as mesmas línguas. E o Pai de Santo fala que é um bom espírito. Agora eu pergunto, o mundo evangélico, aliás, o mundo católico romano, aceita e prega a língua estranha ou não? Irmãos, no movimento católico carismático, se fala as mesmas línguas. Sabe que o movimento católico carismático foi uma jogada do Vaticano para não perder mais membros para o mundo evangélico, né? Aí criou um sistema evangélico dentro da própria Igreja Católica, que é chamado Movimento Católico Carismático. E lá você percebe que o pastor, aliás, o padre do movimento carismático, prega igual os pastores evangélicos, bem agitadinho. O povo ora todo junto ao mesmo tempo. Fala línguas estranhas, tem revelações, as mesmas coisas. Então nós, meus amigos, nessa doutrina aqui, ó, da língua estranha, estão unidos espiritismo, catolicismo e o mundo evangélico apostatado. Podem divergir entre si, mas quando chega nessa doutrina aqui, todos se unem contra nós, ó. Porque nós não cremos nisso, porque não é bíblico. Então aqui está o ecumenismo. Agora vai dar as mãos aos políticos do mundo inteiro. Aí forma a imagem da besta. Escuta, agora as igrejas unidas estenderão as mãos ao Estado e formam a imagem da besta. O que é a imagem da besta mesmo? A união da igreja com o Estado. Aí então, irmãos, está feita a coisa, volta a perseguição. Agora vamos ver o que acontece logo depois que forma a imagem da besta, que é o tema de amanhã. Eu vou só ler aqui, não vou explicar não. Capítulo 13, versículo 15. Olha aí. 13, verso 15. Olha o que acontece, irmãos, quando se unir a política com a religião. Com o ecumenismo junto, né? Diz aí no verso 15. E lhe foi dado comunicar o quê? Fôlego, vida, à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quando não adorasse a imagem da besta. Está vendo? Agora vem a perseguição.
Diz que vai ser dado fôlego à imagem da besta. Fôlego é vida, para que ela possa falar. E como é que a imagem da besta vai falar? Através de leis. Está vendo? E quem não obedecer, perseguido, torturado e morto. Aí veja o versículo seguinte, o que acontece no verso 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Para quê? Verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então agora vem a marca da besta por lei, ó. Quem não aceitar, não vai poder comprar e nem vender nada, vai perder espaço na sociedade. Verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Olha, esse número é 666. 666. Então esse é o assunto de amanhã. Amanhã o assunto vai ser sobre a imagem da besta, o selo de Deus, a marca da besta e o 666. Mas eu pergunto, até aqui você entendeu? Pois é, coisa forte, não é? Sim ou não? Pois é. E essa é a realidade que você vê hoje. O mundo evangélico apostatado. Meus amigos, quando Deus revela essas coisas, Deus tem um plano. Escuta. Quando Deus revela essas coisas, Deus tem um plano na sua vida. Você não veio aqui por acaso, presta atenção. Sabe por que você está aqui? Porque o seu coração almeja a verdade. O seu coração deseja a salvação. E Deus, ouvindo o clamor do seu coração, trouxe você aqui hoje, respondendo o clamor do seu coração. Essa é a realidade. Porque Deus quer te prevenir e ajudar você a seguir a verdade. Então somente a verdade e nada mais que a verdade. Deus está chamando cada um aqui para um preparo maior e melhor para o céu. Meus amigos, um cego, quando guia outro cego, e outro cego, se esse aqui tropeçar, cair no buraco, todos cairão com ele. E Jesus falou assim, tomai cuidado com os falsos profetas. Falsos cristos e falsos profetas. Porque esses falsos farão grandes sinais e prodígios. Mas para quê? Para enganar, se possível, os próprios escolhidos. E Deus está chamando você para seguir o Jesus da Bíblia, viu? Para seguir a palavra do Senhor, os mandamentos de Deus por amor a Cristo. Deus está chamando cada um aqui para ser um cristão autêntico, fiel. Ele hoje aponta o caminho. Você que está vindo aqui só vai se perder se quiser, viu? Você só vai seguir o caminho errado se você quiser. A realidade estamos estudando aqui, ó, nua e crua e profunda. Sacode, sacode. Mas quando Deus sacode é para salvar. E Jesus aponta o caminho, porque em breve Ele vai voltar. Para quê? Que Ele vai voltar? Para buscar os seus filhos, os seus fiéis. E por isso que Ele aponta o caminho. Meus amigos, o que estamos estudando aqui não é historinha de Branca de Neve, é uma realidade. E Deus, irmãos, Ele chama na hora certa. Não se esqueça disso. E Deus está chamando cada um aqui para um preparo maior e melhor, para o reino da glória, para o reino da eterna felicidade. Esse mundo, irmãos, não tem o que oferecer mais para nós. Entende? Eu digo que tudo é importante. Ó, namorar é importante, se casar é importante, comprar uma casa é importante, comprar um carro é bom, mas não é tudo. Não é tudo. Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? É louco. Veja, é louco. Então, meus amigos, tudo é importante. Mas o mais importante é o quê? A nossa salvação. E Deus está chamando, viu? Deus está chamando para você abandonar a velha vida e se firmar no preparo
para o reino da eterna felicidade. E lembre-se, Deus chama na hora certa, viu? Ele chama na hora certa. E se você sente chamado, não endureça o seu coração, porque amanhã pode ser tarde demais. Irmãos, o amanhã não existe. Escuta, o amanhã não existe. O amanhã poderá existir, mas ainda não existe. É por isso que a salvação é tão urgente, porque infelizmente a morte faz parte da vida. Nessa noite, você pode responder essa pergunta com propriedade. Você está disposto a aceitar a direção de Deus na sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Deus está chamando. Eu vou perguntar de novo. Você está disposto a aceitar a direção de Deus na sua vida? Amém. Isso é sabedoria. Deus está chamando o seu povo. Olha uma família abençoada aqui, ó, que aceitou Jesus e se prepara para o céu. E Jesus está batendo hoje a porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E ele bate. E ele fala: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou mudar a sua vida. Ele pode dar um coração novo, capaz de perdoar e honrar o nome dele. Mas é preciso ouvir e abrir o coração. E eu gostaria de orar por você nessa noite. Diz: pastor, eu estou entendendo a palavra e eu quero seguir a verdade, ainda que eu seja perseguido. Eu quero honrar o nome de Deus. Eu quero guardar os mandamentos de Deus por amor a Cristo. E eu quero que Deus me abençoe, que Deus me ajude nessa decisão. Eu pergunto: você gostaria de orar comigo nessa noite ou não? Quantos gostariam de orar de coração e pedir a Deus: Senhor, me abençoa e muda a minha vida, Senhor? Isso é sabedoria. Parabéns.